E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como eu costumo falar, a sexta-feira ela nunca decepciona. Mas, ontem, mesmo com diversas pessoas já esperando pelo resultado, já esperando que Bolsonaro fosse ficar inelegível, não tem como falar que não foi um dia extremamente decepcionante. Enfim, obviamente vamos comentar sobre o julgamento de Bolsonaro, sobre o resultado e muitas outras coisas. Eu dividi aqui o vídeo só em duas partes, mas tem muita coisa pra gente comentar. Quero começar trazendo para vocês alguns comentários sobre a decisão final, foi um 5-2. Quero falar de certas repercussões, como alguns players, alguns atores políticos se movimentaram, tanto da esquerda quanto da direita permitida, liberais e outros grupos. Tem umas coisas que são bem interessantes. Temos que falar do Dilma nesse primeiro tópico, porque ele anda tendo alguns tipos de problema. Os próprios aliados, né? Tem um aliado aí que falou pra Veja que parece que não tá batendo bem da biela. E ainda saíram algumas análises interessantes, uma a nível nacional, outra a nível internacional, principalmente sobre o momento em que estamos vivendo. E além disso, já temos pelo menos 3 medidas, 3 ações reais que já estão protocoladas para garantir que Bolsonaro possa disputar as eleições de 2026. E isso não é nível de judiciário, mas 3 iniciativas no Legislativo. 2 na Câmara, 1 no Senado. Enfim, o primeiro tópico tem muita coisa pra gente comentar. Depois, segundo tema do vídeo hoje, Jair Messias Bolsonaro, mesmo aí lutando contra tudo e todos, não esqueceu do Brasil. E ele vem batendo numa tecla para tentar salvar os brasileiros da turma do Dilma. E mais uma confusão, reforma tributária. Quero mostrar os últimos comentários de Bolsonaro sobre isso e mostrar um texto que não deu tempo de comentar ontem, que envolve, na verdade foi um texto escrito por economistas e tributaristas, alertando para diversos problemas. E eu tenho certeza, eu não acho não, eu tenho certeza que você não quer ficar mais pobre, que você não quer perder dinheiro. Então, vem comigo e vamos começar. No vídeo ontem, acho que eu comecei mostrando o voto do ministro Raul, que se colocou contrário à inelegibilidade de Bolsonaro. E a imprensa que contava com 7-0, nossa, foram quantas matérias colocando pressão. Quantas matérias nos últimos meses, inclusive, falando que era a hora do Cássio mostrar sua, basicamente, né, a ideia das matérias, a sua qualidade técnica. O Cássio só seria um bom ministro, um bom jurista, se ele votasse contra Bolsonaro. E parece que o Cássio não estava nem para a imprensa. O Cássio fez um voto, circulou bastante. E eu não vou nem dar play, porque eu acho que aquela frase já diz tudo. Não está em julgamento simpatia política. Eu não vou entrar no mérito da questão judicial, não sou cara do direito, pra gente falar assim, mas eu acho que todas as pessoas hão de convir e concordar que pelo menos esse processo ele podia ter ocorrido de uma forma um pouco mais tranquila. A forma como foi feita, acho que acabou gerando vários burburinhos e descontentamentos, e creio que para além da direita, para outros setores, inclusive fora da bolha. Você está falando isso com base no quê aqui? Eu parei assim no dia de ontem para ficar analisando alguns números, o próprio engajamento de Bolsonaro, a reação de algumas pessoas que sempre fico acompanhando nas redes sociais. Eu acho que a turma está percebendo, né, quem ainda não tinha acordado, que tem algo errado acontecendo nesse processo. Mas tudo bem. Parabéns aí para o Cássio Nunes Marques. Acho que você está representando muito bem aí ideais, né, ideias mais à direita, mais conservadoras. Falando isso da termo de política, né? O mérito, cada um decide. A turma da Rede Globo odiou, obviamente. Aí, pessoal, algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que são relevantes. Não é a primeira vez que isso acontece. E eu fico me perguntando, será que vai existir algum tipo de punição algum dia? Eu acho que a resposta é não, mas não custa continuar apontando. Grande dia. Após a condenação de Bolsonaro, perfil oficial do governo federal faz post com ironia. Será que é para isso que os perfis institucionais, né, do Poder Executivo deveriam ser utilizados? A Folha de São Paulo comenta a mesma coisa. O governo Lula volta a usar perfis públicos para ironizar Bolsonaro após inelegibilidade. E aqui não é a postagem que foi feita no perfil do PT, né, do Partido dos Trabalhadores. Não.
que são perfis ligados ao poder executivo, que não é o melhor dos caminhos, mas é aquela coisa, né? O Dilma pode tudo e todo mundo vai bater palma porque ontem as redações estavam em festa. Aí, tem algumas coisas que também já começaram a chamar a minha atenção. Há um tempo atrás, eu falei pra vocês, comecei a falar, porque eu já repeti várias vezes, que quando Bolsonaro ficasse inelegível, a tendência é que a imprensa subisse o tom contra o Dilma. Porque não tem mais o medo, não tem mais ameaça a Bolsonaro ao redor. Agora já temos espaço para a terceira via emergir, a terceira via democrática, da Simone Tebet, do PSDB, do Eduardo Leite, do Baleia Rossi, do Kassab, do Ratinho Júnior, toda essa turma muito bacana, muito cheirosa. E aí a Folha de São Paulo fez aquela típica nota que, assim, se fosse contra Bolsonaro, ele podia ser o primo do irmão, do parente, do cunhado, do vizinho, do colega de trabalho, que é irmão do assessor do cara que trabalha no governo. Botar lá, ó, Bolsonaro. Os caras davam jeito de botar Bolsonaro na nota. E essa nota aqui é engraçada, porque a Folha de São Paulo fala assim, ó, rede de ensino de amigo de Lula é investigada por suposta burla no ProUni. Cara, o Valfrido Maris Guia não é qualquer orelha seca. É um cara que tem estofo suficiente para você fazer uma matéria sobre ele sem precisar falar que é amigo de Lula. Tá entendendo? Uma coisa é você pegar um cara que ninguém conhece o nome, sei lá, Zé da Silva. Ah, quem é Zé da Silva, né? Peguei aqui o nome aleatório porque Silva tem muita coisa. É também. Quem é Zé da Silva? Aí você fala, não, pô, Zé da Silva, mora em tal cidade, isso aqui, e é próximo de fulano de tal. Fala, ah, sei quem é. É tipo quando a imprensa fala, não, assessor do Lira. Ok, ninguém conhece o assessor do Lira pelo nome. Mas o Alfredo Maris Guia, rapaz, todo mundo conhece. Então, para Folha de São Paulo, não dá destaque ao nome do cara e sim tratar um grande empresário como amigo de Lula, acho que o tom tá começando a mudar. O Dilma vai entender daqui a pouco que ele vai ter que continuar agradando muito a Rede Globo se quiser continuar ficando sentado naquela cadeira sem muitos problemas. E você vê, o empresário e ex-deputado hoje integra o conselho de administração do grupo e coordena o comitê financeiro do grupo. Com ações na B3, a empresa vale 6 bilhões de reais. Um cara que é ex-deputado, grande empresário, empresa de 6 bilhões, um dos maiores grupos de ensino do país, amigo de Lula. Você não consegue ver que tem algo engraçado? É só aproveitar, deixa, né? Já que é amigo de Lula, vamos lembrar também que o Valfrido Maris Guia está entre os 246 membros do Conselhão do Dilma. Realmente amigo do Dilma, né? Inclusive foi ex-ministro. Podia colocar isso também, né? Ex-ministro de Lula. Não. Amigo. Eita. Vamos ver como é que vai ser aí o desdobramento da imprensa já nos próximos dias. Outras coisas que eu acho que vale a pena prestar atenção. Independente de gostar ou não do Cláudio Dantas, eu reconheço que ele tem algumas fontes em Brasília, etc, tudo mais. Ele fez um tweet que tem uma frase que chamou minha atenção. Ele fala que Bolsonaro foi cassado, né? A partir de uma ação que, segundo ele, não tem a fundamentação necessária, segundo diversos juristas que eu vi, inclusive do campo progressista. Aí ele fala assim, ó, existem outras ações mais fortes que poderiam ser utilizadas, mas a pressa para enviar um recado à política, já que o corregedor deixa o cargo em novembro. Que pressa seria essa? Será que é uma pressa para quê? Tentar acalmar, corregedor, só isso? Será que é para dar tempo da terceira via começar a se formar? Que pressa seria essa, né? Existe uma pressa. Fiquei pensando nisso. Vamos observar também os próximos dias. Não acho que esse tipo de coisa não tem nenhum desdobramento, né? Assim, não vai ter um desdobramento. Então, se tiver que acontecer, vai acontecer em breve. Além disso, no dia de ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública fez um tweet falando assim, ó, que a decisão do TSE prova a perpetração de ataques abusivos ao sistema de justiça e à ordem jurídica. Por isso, enviarei requerimento à AGU visando análise de ação de indenização pelos danos causados ao Poder Judiciário da União e à sociedade em face da conduta do senhor Bolsonaro. E aqui é um tipo de medida que fica parecendo que é perseguição.
Mas eu acho que a turma também não está preocupada com isso. Até porque a Rede Globo vai bater palma e vai achar alguma forma de justificar e falar que sim, não, Bolsonaro tem que ser punido mesmo, tem que botar para ele pagar aí. Se deixar, vai. Preso é pouco. Se deixar. Abrindo aqui um pequeno parênteses, na verdade um pouquinho mais do que pequeno. Outro evento aconteceu no dia de ontem, que eu acho que também é bem simbólico, e eu acho que não dá pra passar em branco. E é uma baita coincidência, é mais uma, né? Porque o Brasil é o país das coincidências. Mas o André Porciúncula, que era o nosso secretário de Cultura durante o governo Bolsonaro, ele foi exonerado da PM no dia de ontem, no mesmo dia que tornaram Bolsonaro inelegível. E a exoneração dele foi diante de um processo disciplinar que ele respondia por ter tecido críticas e manifestações desrespeitosas ao Rui Costa e ao comandante-geral da PM da Bahia, Paulo Coutinho. Aí vocês, acho que só com isso dá pra fazer um julgamento, né? Ah, ele não podia fazer isso, ele era PM, etc. Acho que não precisa explicar muito sobre o que aconteceu, está acontecendo. Deus abençoe o André e tenho certeza que Deus lá de cima está olhando para tudo que está acontecendo. Em algum momento, gente, não vou falar que algo vai acontecer, que Deus vai colocar a mão, etc, tudo mais, mas em algum momento, que seja assim, a nível individual de cada um, Deus, sabe, Deus não vai deixar ninguém desamparado. Se não for na sua vida, vai ser na próxima. Mas nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Não gosto muito de usar esse argumento bíblico, mas eu sou cristão e eu não acho que ele lá de cima, né, tá de olho fechado pelo que está acontecendo no Brasil. Continuando aqui fechando parênteses, né, mas meio aberto ainda. Olha que engraçado. Líder da oposição nas pesquisas, Maria Corina Machado é inabilitada por 15 anos na Venezuela. Isso aconteceu, na verdade foi publicado ontem. 15 anos inelegível. Líder, né, da oposição. Descredenciamento tem como base, segundo a Justiça, irregularidades administrativas de quando ela era deputada entre 2011 e 2014. Eu fui lá atrás e desenterrar e... Madurinho, né? O grande democrata. E aí vale lembrar que Lula compara Bolsonaro à oposição contra Maduro. Realmente lembra muito. A oposição de Maduro está sendo perseguida. Os grandes nomes estão vendo aí os seus direitos políticos sendo caçados. Então, realmente lembra. Acho que essa daí não tem como discordar do Dilma. A Folha de São Paulo também comentou sobre o tema, falando, ó, já bem melhor do que a Globo. Ó. Olha a diferença. A Globo, para não chamar a Venezuela de ditadura, para não deixar pai um meio triste, né? Líder da oposição nas pesquisas, inabilitada na Venezuela. A Folha de São Paulo já está subindo o tom mais um pouquinho. Ó. Ditadura da Venezuela. Torna opositores inelegíveis e sepulta a perspectiva de eleição livre. Medida atinge ex-deputada, que aparece como nome mais viável nas primárias oposicionistas de outubro. E aí, só quis trazer esse parágrafo porque eu acho que tem muito a ver também com o Brasil, que fala assim, ó, Corina é opositora ferrenha do chavismo. Bolsonaro é opositor ferrenho do petismo. E vinha despontando como principal nome para as primárias da oposição. Nas redes sociais, ela disse que a medida é inútil. Isso só demonstra que o regime já sabe que está derrotado, escreveu. Agora, votaremos com mais força, mais rebeldia e vontade nas primárias. Eu não consigo acreditar que Bolsonaro vai falar: vou tirar férias, vou desaparecer. E ainda que Bolsonaro fizesse isso, eu não acho que as pessoas voltarão a dormir no Brasil. Eu não acho mais que as pessoas que acordaram vão falar, não, agora a gente vai voltar no PSDB. Agora a gente vai pra rua fazer campanha pro Aécio Neves e o Fernando Henrique Cardoso e o Serra para senador. Eu acho que isso não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Acho que as pessoas realmente acordaram. Grande parcela da população. Ainda que Bolsonaro tirasse férias, eu acho que a turma ia saber se organizar minimamente. Pelo menos uma parcela significante da sociedade brasileira.
E quando ela disse que o regime já sabe que está derrotado, eu não acho que o regime no Brasil já está derrotado. Mas acho que o establishment brasileiro, a máquina, o mecanismo, o sistema, eu acho que ele entende que a coisa não tá fácil. Não tá fácil. E que Bolsonaro aí, ao redor, como fantasma, no pé do Dilma, com a economia do jeito que tá, arrepiando do jeito que ele tá arrepiando, falando verdades sobre o que ele realmente pensa e a Globo não conseguindo abafar, eu acho que a situação realmente, assim, ó, bicho, tira Bolsonaro aí de cena porque o bicho tá pegando. Mas vamos lá. Sobre o Dilma, para quase fechar o parênteses, PT volta ao tratado do descontrole verbal de Lula, mas não vê solução. Olha que bacana, né? Não são falas antidemocráticas, não são arroubos autoritários, não é descontrole verbal. Palavra bonita para falar de absurdos. O Evandro Eboli, ele escreve na coluna do Ricardo Noblar. Eu acho que, obviamente, o Noblar, né, não quer deixar que criticasse o Lula na coluna dele. Pelo menos não a crítica mesmo real, honesta, não. Passa um paninho. Sem lustramóveis, mas pelo menos um pano, só para tirar poeira. Aí a matéria termina com 2 parágrafos interessantes, falando que nesta semana de boas notícias, eu não sei quais são as boas, porque muita notícia ruim está sendo divulgada. Como fábricas fechando, um novo imposto, e não é o imposto do pecado, espero que dê tempo da gente comentar sobre isso. Imposto é para quem estiver pensando em fazer compras internacionais, é um novo. Não é aquele. Não, mas aqui não é aquele negócio de $50. Não, irmão. É um novo imposto. Calma. Prepara o bolso que a Haddad tá vindo aí. Eu quero saber que notícias boas são essas. Mas tudo bem, né? Como novos indicativos da economia, né? E a provável inelegibilidade de Bolsonaro. Ah, essas são as notícias boas. Tá bom. Lula confunde seu partido, seus eleitores e equipe com defesa da Venezuela e declaração sem sentido sobre democracia a relativizando. E ganha o noticiário de forma negativa. O que seus aliados estão enxergando, e ele não é consequência mais grave, pode vir com esse comportamento, sim, de derrota eleitoral por conta de fantasmas do passado. Ou seja, as falas do Dilma estão começando a se acumular, e pelo menos no que depender de mim, no Atlas brasileiro, a gente vai ter tudo isso registrado de forma fácil. Quando chegar em 2026, vai estar ali tudo organizado, mês a mês, por tema, já com os links, clicou, achou. Já com as matérias só da grande imprensa. Para ninguém precisar pegar nenhum blog e falar, é fake news de blogs Bolsonaro. Não, só da Globo. Daquele jeitinho como a gente traz aqui em vídeo. Tudo organizado. É como eu falo para vocês. Não faço nem questão de ganhar dinheiro com Atlas. Só quero poder ajudar aí, né? A turma que está escrevendo junto comigo. Quem assina o Atlas, tá lá o nome dos 3. Só pagando eles, já me dou satisfeito. Só pra gente poder contar o que aconteceu nesses 4 anos quando chegar em 2026. Acho que o Dilma tá construindo uma história muito ruim. Na mesma linha do Eboli, o Robson Boninho ontem na Veja fala assim, ó. A gente fala, mas parece que ele não tá escutando. Diz o aliado de Lula. Um velho aliado petista de Lula notou, ele anda distante nas conversas. A gente fala, mas parece que não tá escutando, né? Tá batendo a biela. Tá meio velhinho, né? Realmente parece que não tá muito bem, não. Enfim. Já um auxiliar palaciano, no entanto, ponderou ao radar se a pessoa estava falando, ele não quis prestar atenção. A pessoa devia estar sendo muito chata, ou falando algo que ele estava achando bobagem. Tenta passar pano, mas tá todo mundo observando. E aí sim, pra gente fechar esse tema e começar a falar do que já está sendo feito para tornar Bolsonaro elegível de novo. Olha essa passada de pano aqui, gente. Olha que vergonha. Eu começo perguntando o seguinte: quando a senhora foi declarar o seu apoio ao então candidato Lula no ano passado, a senhora disse: o meu grito é pela defesa da democracia, no final do seu discurso. Ontem, ao responder sobre a Venezuela, o presidente Lula disse que democracia é um conceito relativo. O que a senhora achou dessa declaração? A senhora concorda que democracia é um conceito relativo?
Bom, bom dia. Eu estou com o microfone na lapela, eu esqueci aqui, já ia buscando o microfone do Gagueje Victor. não. Bom dia, Victor. Bom dia, Marina. Bom dia, Beth. Bom dia para todos os assinantes. Cada um tem a sua interpretação de democracia. O importante é que eu e o presidente Lula entendemos a democracia da mesma forma, né? Como relativo? Eu não sei em que contexto o presidente quis dizer, mas andando não só no segundo turno e agora tendo a honra de estar ao lado do presidente como ministra do Planejamento e Orçamento, tendo inclusive toda a liberdade nessa frente ampla de apoio ao governo, não é o governo. Eu nem vou continuar, porque isso aqui é nojento. Nessa frente ampla que é o governo tendo liberdade, tentando justificar o injustificável. Ela não conseguiu ver o contexto do que o Lula disse de uma das falas que tomou a maior repercussão, que foi publicada em todos os veículos de imprensa e até os jornalistas mais descarados não conseguiram passar pano. Isso ela não conseguiu ver o contexto. Isso ela não conseguiu. Mas saber que Lula já vem sendo aí atacado, né, pela imprensa. Na verdade, não é ataque. A turma já está comentando que o Lula abandonou a Frente Ampla, que a Frente Ampla não tem espaço, que isso, aquilo, outro. Aí ela tem que falar, não, olha só, porque aqui tem muito espaço, sou valorizada, sou respeitada. É uma piada, viu, gente? É uma piada. Essa daí é a terceira via. Essa é a turma do neném. Nem Lula, nem Bolsonaro. O candidato dos sonhos aí da Faria Lima. Meu Deus do céu. Preocupação zero com o Brasil. Passando pano pra Venezuela. Imagina uma pessoa na Venezuela sofrendo, não tem comida, não tem trabalho, não tem nada. Ouvindo a Simone Tebet relativizando a situação dessas pessoas para poder passar pano pro Lula em frente aos telespectadores da Globo News. Que nojento. Que nojento. Mas beleza. 3 iniciativas. Primeira delas, deputado Sanderson. Protocolado agora o PL 3317/2023, que, forte na Constituição Federal de 88, busca conceder anistia aos condenados por ilícitos cíveis eleitorais. Corrupção de Bolsonaro, ninguém achou nada. Aquela coisa, né? Um foi tornado inelegível por lões da vida, né? O lão. O outro que é briguento, né? É Bolsonaro. Mas enfim, né? Do período de 2 de outubro de 2016 até a publicação da lei corrigindo distorções decorrentes da decisões da Justiça Eleitoral contrárias ao sufrágio dos brasileiros. A outra iniciativa, a nível de Câmara, foi pelas mãos do Adilson Barroso, que é o ex-presidente do Patriota e agora está no PL de Bolsonaro. O projeto de lei perdoa todos aqueles que, nas eleições de 2022, tenham praticado atos posteriormente investigados ou processados sob forma de crimes de natureza política e eleitoral, abre aspas, tal como aos que sejam praticados por motivação política, incluindo condutas inseridas no âmbito da liberdade de expressão, manifestação e crença. A proposta descarta anistia a condenações por crimes hediondos contra a vida ou ao patrimônio público e privado. Para não restar dúvidas, um artigo ainda esclarece que ficam assegurados os direitos políticos de quem se beneficiar da lei. E a terceira medida, eu fiquei um pouco mais surpreso mesmo, sem brincadeira, foi publicada no Tano Lauro Jardim, no Globo, e foi no Senado. Bolsonaro inelegível. Senador protocola projeto de lei para anistiar ex-presidente. O senador Ciro Nogueira acaba de protocolar um projeto de lei que visa anistiar Jair Bolsonaro. O ex-presidente, né, condenado, babá. O ex-ministro de Bolsonaro, o parlamentar quer alterar a lei 8985, que concede anistia aos candidatos às eleições de 1994 que foram processados ou condenados com base na legislação eleitoral. A alteração de lei acho que cai como um PLP, né, que é o projeto de lei complementar. São 257 votos, tem que ter, né? É absoluto, não pode ser só a maioria assim, tem que ser 257 votos com toda certeza. Assim, na sessão tinha, sei lá, 430, 230 votaram a favor, 200 contra, não passa. Tem que bater 257, independente, porque ele está tentando alterar a lei, acho que entra nesse processo. Na nova redação,
Nogueira pede que a anistia seja conferida também aos candidatos à presidência e vice-presidente da República que, nas eleições gerais de 2022, tenham sido processados, condenados ou declarados inelegíveis pela prática de ilícitos previstos na legislação eleitoral em vigor, restabelecendo-se os respectivos direitos políticos. Temos 3 iniciativas. Se vão prosperar, neste primeiro momento, creio que pode ser um pouco mais complicado. Na Câmara, capaz até do Lira. Coloca aí, votação. O Lira conversando é até pauta. O problema é quando chega no Senado. Quando chega no Senado, do Rodrigo Pacheco, aí fica mais difícil. Mas a legislatura do Pacheco também está com dias contados. Ele não pode vir para a reeleição mais uma vez. Em 1º de fevereiro de 2025, teremos um novo presidente do Senado. Ou seja, falta pouquinho tempo. Pouco mais de 1 ano e meio. Mas vamos lá. Perda de protagonismo de Bolsonaro, agora inelegível, é boa notícia para a direita brasileira. Quero trazer aqui para vocês alguns comentários de alguns setores que eu acho que são interessantes, para vocês verem como algumas pessoas reagiram à inelegibilidade de Bolsonaro. A imprensa como um todo, a gente sabe como é, mas é sempre bom comentar, é sempre bom mostrar, até porque vocês devem estar acompanhando. Eu sempre estou trazendo aqui, vez ou outra, os editoriais do Estadão. O editorial vem sendo, assim, um veículo mais crítico ao Lula. Mas eu falo para vocês, gente, criticar o PT é fácil, criticar o Lula é fácil. Tá do lado do Brasil, aí é difícil. A turma tem um projeto de poder deles, que é o quê? Tentar trazer o PSDB de volta. Até o Felipe Neto já falou isso do Estadão. Aí vem lá o João Gabriel de Lima, né? É um senhor. Ele soltou a nota, e que isso deriva de um mini podcast que ele gravou com quem? O jornalista e consultor político Thomas Traumann. Eu acho que essa descrição está fraca, está incompleta. Pode até levar à desinformação, porque dá ares de um cara inteligente, quem sabe até imparcial. Só que o Thomas Traumann é o típico cara que a atribuição que tem que estar relacionada a ele em qualquer lugar que ele participar é o seguinte: Thomas Traumann, o ex-porta-voz da Dilma e o ex-assessor do Palocci, falou isso de Bolsonaro. Você fala, entendi. Não é o professor em sua tese, não. É o ex-porta-voz da Dilma e o ex-assessor do Palocci. Aí você consegue entender qual a opinião. Mas, para a turma do Estadão, vale tudo se for para tentar derrotar Bolsonaro, né, destruir o que Bolsonaro representa. Aí ele fala, né, se Bolsonaro mente ao dizer o que defende as tradições conservadora e liberal, o que ele representa? Aí Thomas Traumann responde na sua tese de mestrado que acaba de defender na UERJ. No mundo inteiro, a direita radical populista defende ideias nacionalistas. E em minha dissertação, mostro como isso se aplica a Bolsonaro. Isso pelo menos eu concordo, né? Só que eles falam que são ideias, é um nacionalismo fajuto que Bolsonaro defende. Que eles, na verdade, quando ele fala contra aquele país vermelho, quando Bolsonaro falava contra aquele país vermelho, não é porque ele estava preocupado com a soberania nacional, é porque ele queria atacar o Dória. As teses malucas. É petista, né, gente? Petista a gente não pode esperar coerência. Mas você consegue ver como a direita hoje, é o que ele está falando, ó, a direita radical, no mundo inteiro, né? A direita está sendo conhecida pela soberania. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente está mudando. Não é que está mudando, você pode utilizar os mesmos nomes, mas se a gente tinha vários conceitos para falar, pô, a turma da esquerda defende mais isso, a turma da direita defende mais aquilo outro. Se tem duas coisas que estão bem claras, o que é ser de esquerda e o que é ser de direita, é o seguinte: ser de esquerda, você é um globalista. É simples assim. Ser de direita é você ser um soberanista. Você se preocupar com a soberania do seu país. Pode botar um lado do outro. Soberanista versus globalista. Direita versus esquerda. Conservador versus revolucionário. Mais ou menos assim. Aí, a nota encerra falando assim, ó. O liberalismo, o conservadorismo, ao lado do socialismo e da social-democracia, são as 4 tradições nobres
da política ocidental. Livre de Bolsonaro, a quem abraçou em 2018 por razões pragmáticas, a direita brasileira tem a chance de resgatar seus valores. Mas, mãe, que valores? Que direita que ele está falando? A gente não pode defender o Brasil, não pode ter amor à pátria, não pode ser patriota, não pode ter valores nacionalistas, não pode ter valores soberanistas. Palavras similares, né? Patriotismo, soberania, nacionalismo. Não pode. Não pode. Não pode, porque o Estadão é a favor da social-democracia do Fernando Henrique Cardoso, que é internacionalista, globalista, de esquerda. Não existe direita para essa turma, né? O que a gente chama de direita, o que eles chamam de direita é o que a gente chama de esquerda, né? Esquerda social-democrata, esquerda socialista, esquerda fabiana, chama do jeito que for. Mas a nomenclatura, a nomenclatura pode ser a mesma, mas os conceitos para a nomenclatura são totalmente diferentes dos nossos. Aí hoje de manhã, isso aqui era óbvio, eu tava só esperando para ver o editorial. Eu já falei, rapaz, qual vai ser o editorial do Estadão falando que é certo o que fizeram com o Bolsonaro? Aí tá ali, ó. Bolsonaro, enfim, é punido. Finalmente, o ex-presidente passou décadas desafiando a democracia impunemente. Finalmente. Há décadas, viu, gente? Desde que ele era militar, ele desafiava a democracia. Eita, Bolsonaro danado. Assim, a inelegibilidade de Bolsonaro, obviamente tardia, é apenas o começo de um grande processo de saneamento da política. Por quê? Porque para o Estadão não tem espaço para a direita, conservadores, bolsonaristas, soberanistas, patriotas, nacionalistas, qualquer coisa que tenha amor pelo Brasil. Chame do jeito que você quiser. Mas acho que você consegue compreender o que eu estou tentando falar. Um combo aqui de opiniões que eu acho que são relevantes são de pessoas que são ligadas ao liberalismo brasileiro, né? A direita do bem. A direita permitida até então. Um dos grandes expoentes, Felipe Moura Brasil. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Só a manchete. O TSE liberta a direita de Bolsonaro. Não, irmão. Não. Vocês não vão voltar ao topo. As pessoas sabem quem vocês são. Não adianta ficar com esse sorrisinho aí descarado. Não, Felipinho, não cola mais. Não cola mais. Pode continuar tentando. Outro combo aqui de posicionamentos. Começa pelo meio. Chico Graziano. A viúva do Moro. Chapa para 2026 é Zema, Tereza Cristina. Podem escrever. Mas quem? Por quê? Por que você falou que ele é viúva do Moro se ele tá falando do Zema? Porque o Moro vai ser cassado. O Moro também vai perder os direitos políticos. O Moro vai perder o cargo, gente. Já tá se discutindo como é que vai ser a disputa pelo Senado. Ela tendo briga no PT entre o Requião e a Gleisi. O Moro acabou. Talvez dure até o final do ano. Graças a Deus também. Espero que o Paulo Eduardo Martins vença. E o Moro aí pega a mala dele e vai embora da política brasileira. O Moro, olha, acho que motivo não me falta, né? Quase 2 anos aí, mostrando por A mais B quais são os pontos que eu discordo do Moro. Aí veja só, Amanda Vettorazzo, do MBL, a prima de Chico Linguiça. A inelegibilidade do Bolsonaro é um pequeno passo para a direita e um grande passo para o Brasil. Boa sexta-feira a todos. A turma do MBL agora acha que vai finalmente retomar as ruas, a liderança da direita. Coitadinhos. E aí ontem eu vi esse comentário ali embaixo, ó, de um perfil chamado Tarquim, o Esquisito, que tá com a foto de Nico Robin como foto de perfil, né? Falando o seguinte, só queria lembrar os liberais que estão cantando vitória, achando que vão arredar os votos de Bolsonaro. Vocês conseguiram perder 4 eleições para o PT. Perderam 4 e ajudaram o PT a vencer uma, né, contra Bolsonaro. Perderam em 2002, 2006, 2010 e 2014. Os liberais são os responsáveis pelo PT chegar no poder. Esse é o grande ponto. Aí, trazendo aqui uma postagem bem recente, dia 16 de maio. Deltan teve 344 mil votos calados pelo TSE. Estamos diante de uma caça às bruxas à direita.
Mas Bolsonaro foi caçado também. A turma do MBL agora celebra. Já que ela falou do Deltan, foi lá no perfil do Deltinha, né? Deixa eu ver o que o Deltinha tá comentando, gente. A última postagem do Deltinha, o dia ontem terminou sem o Deltinha falar de Bolsonaro. O Deltinha tá muito preocupado com a Venezuela. Tá ali, ó. Lula no metaverso das narrativas. É narrativa autoritarismo na Venezuela. Assim como era a narrativa, a sua corrupção e a do PT. O seu problema são sempre os fatos. Ao lado dele, né? Se o Deltan é o Robin, o Batman, Sérgio Moro. É também ali, ó. Até do mundo botei ali o mouse em cima pra mostrar o horário, ó. 10h30 da noite de ontem. Último tweet. Mais nada. Anda aí do que aconteceu lá na Venezuela. E só. Cadê, gente? Cadê aquela turma que falou, não, vamos às ruas dia 4, porque primeiro é o Deltan, é isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Eu trouxe isso daqui, não é pra assim falar, eu te avisei, etc, isso, aquilo, outro. Gente, a partir de agora, os próximos meses, vocês vão ver, pode anotar o que eu tô falando, pode recortar e esfregar em minha cara, porque vocês vão ver que isso não vai acontecer. Vocês vão ver vários movimentos ridículos, sabe? Que vão dar nojo de pessoas tentando roubar os espólios de Bolsonaro, tentando se vender como as novas opções que fazem, que acontece, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Todo o caos que a gente vive hoje, ele só chegou onde chegou por muito apoio do MBL. Sérgio Moro, isso aí dispensa apresentações. Tudo que ele fez desde sua saída do governo, rapaz. Deltan Dallagnol celebrou, na verdade falou que o Bolsonaro tinha que realmente ser punido a nível de justiça eleitoral em 2021. Você deve lembrar desse tweet, né? Eu trouxe aqui no momento. Quem não viu, vai estar no Atlas de maio, dia 15 aí. Tá na mão de todo mundo que for assinante. Então assim, vai ter muita gente falando aquele papinho de vamos unir a direita. Cadê a direita unida agora? Cadê o Moro? Cadê o Deltan? Pra unir a direita? Pra falar o que aconteceu contra Bolsonaro. O gato mordeu a língua? Quando o Deltan foi caçado, o Moro falou alguma coisa. Aí o Moro deve esperar, né? Porque ele já começou a ser cobrado. As pessoas começaram a apontar o dedo e falar, eita, o Moro ficou calado. Aí ele deve falar. Pra fingir. Falar, eita, é mesmo, tem que falar uma coisa pra não ficar muito feio pra mim. Pelo amor de Deus, gente. O dia ontem tava a mil, todo nas redes sociais, que eu não teve tempo de fazer um tweet pra falar com nada. Né? Parabéns, Bolsonaro. Pode dar assim uma foto fake. Sabe? Não caiam nesse discurso. Não caiam. Não caiam. Até porque Bolsonaro tá ligeiro, ó. Inelegível, Bolsonaro diz a aliados que não vai transferir seu espólio agora. E por quê? A avaliação, segundo o Igor Gadelha, né? Que se ele fizer isso, o ex-presidente estaria admitindo de vez a derrota e queimando aquele que ungirá em 2026 como candidato da direita ao Palácio do Planalto. Essa última parte eu acho que faz sentido. Se Bolsonaro agora fala, ó, aquele ali vai ser o meu candidato, a imprensa vai começar a bater no cara hoje. A partir de hoje, a imprensa vai começar a trucidar o cara. Mais do que não querer anunciar seu sucessor agora, Bolsonaro tem dito que observará com lupa os oportunistas que se precipitarem para tomar seu lugar no campo da direita. Para o ex-presidente, os oportunistas seriam não só aqueles que se colocam publicamente como opção, como aqueles aliados que silenciam sobre o julgamento que o tornou inelegível. E você acha que o Bolsonaro está errado isso daí? Vocês verão uma quantidade de movimentos nojentos de pessoas que ficaram caladas ou contribuíram para o estado das coisas, mas que agora se fingem indignadas, que agora elas são a opção para tirar o Brasil das mãos do PT. Eu espero que a direita não caia mais nesse papo do vamos unir a direita. Gente, sempre quem fala isso... Gente, essa aí devia ser uma frase ruim. Essa deveria ser a frase assim, o cara falou isso, desconfie. Eu nunca vi alguém andando pelo certo, fazendo certo, utilizando esse tipo de frase. É sempre alguém que fez uma burrada. É sempre alguém que colocou os pés pelas mãos
E aí começou a sofrer críticas e diz, não, mas não me critique. Me critique no privado, não fale isso de mim no público. Vamos continuar. Aí, sabe o que o Bolsonaro tá falando? Dos oportunistas? Dos que se calam? Recentemente, quem concedeu entrevista para a turma da Veja foi o Ratinho Júnior. Olha a manchete. Chega de ideologia. Não. Por que chega de ideologia? O ser humano é um ser ideológico, o ser humano é um ser de ideias, de pensamentos, de paixões. Por que chega de ideologia? Toda vez que dizem chega de ideologia, é alguém trazendo a ideologia sempre pior. Sempre pior. E essa ideologia que ele quer trazer, garanto que o Klaus, lá do Fórum Econômico, adora. Garanto que os europeus adoram. Garanto que a galera da Agenda SG adora. Mas chega de ideologia, né? A ideologia da família. É o que não tem espaço pro Ratinho Júnior quando ele fala isso. Com toda certeza. O PC News fala o seguinte, ó, sessão presidencial, oportunistas de plantão, terceira via do Paraná. Ratinho Júnior do PSD, Centrão Fisiológico, Kassab, partido aí do Pachecão, parceiro do Lula, se apresenta como potencial candidato à sucessão presidencial. Posso ser uma opção para sair desse negócio de direita e esquerda. A sociedade não aguenta mais o extremismo nem os excessos na política. E não é apenas de Jair Bolsonaro. Que extremismo, irmão. Para de conversa mole, Ratinho Júnior. Para de conversa mole. E aí sobre isso, gente. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu me empolgo com as notícias, porque eu sinto que o que eu tô falando tá lastreado na realidade. Aqui tá a postagem original em inglês. Aqui tá a tradução do Google. BBC News. Partidos de extrema-direita em ascensão na Europa. E aí o Hélio, né? Hélio Musk, na tradução para o português, o Hélio fala assim, isso foi ontem. A mídia tradicional usou o termo extrema-direita com tanta frequência, hiperbolicamente, que não significa mais nada, bicho. O que o uso deste termo pela mídia realmente representa é a imensa lacuna ideológica entre a elite estéril e o povo. Rapaz, eu nunca vi uma explicação tão boa e tão curta sobre o que a mídia quer fazer quando fala, né, extrema, isso, aquilo, outro. Entre uma elite estéril e o povo. Existe uma lacuna. É o Ratinho Júnior, um filho de milionário, vida mansa, vida fácil, não sabe o que é passar dificuldade. Acho que as pessoas não precisam de ideologia, não precisam de nada. Mas vamos dar uma olhada nessa matéria, né? Tá ali, ó. Manchete original, manchete traduzida para português. Partidos de extrema-direita em ascensão na Europa. E vejamos. Olha ao redor da Europa agora. Norte, sul, leste e oeste. E você verá partidos de direita de diferentes sabores. Nacionalista nostálgico, olhando para o passado. Nacionalista populista, ultraconservador. Você não vê esse mix meio similar no Brasil? Ele não tá aí, né? Meio que latente. Tem gente que olha pro passado e fala, poxa, rapaz, no âmbito da monarquia tinha isso, aquilo outro, aquele cara mais nostálgico. Não, naquela época dos militares tinha isso. Rapaz, tivemos o Enéas. O nacional populista, o próprio Bolsonaro. Ultraconservador, né? É por todos os lados, né? Desfrutando de um ressurgimento notável. Agora, a terceira maior economia da União Europeia, a Itália, é dirigida pela Giorgia Meloni. Segundo eles, um absurdo, como assim? A terceira maior economia está na mão de um direitista. Na Finlândia, após 3 meses de debate, os nacionalistas de direita, os finlandeses se juntaram recentemente ao governo de coalizão. Perceba que não é, porque normalmente o nacionalista está ligado à turma da esquerda, também no Brasil, né? A turma mais trabalhista é um núcleo que aí, por muitos anos ficou rondando ali o brizolismo, a esquerda, né? O PDT, etc, tudo mais. Mas tá falando, ó, nós somos de direita. Então pensa o seguinte, os patriotas, né? Os soberanistas de direita. Tenta entender muito mais o que tá por trás da palavra do que a palavra em si. Não fica tão presa à palavra, né? A nomenclatura que tá utilizando no final do dia. Na Suécia, os democratas suecos, firmemente anti-imigração e, olha só, anti-multiculturalismo, são o segundo maior partido no parlamento. O que é ser anti-multiculturalismo? É você ser a favor de uma cultura em específico.
Poderia falar que, na verdade, são parlamentares políticos que estão do lado da tradição? Temos que manter uma tradição? Será que não é um termo melhor? E eu acho que a direita, normalmente, ela mantém a tradição. A tradição é algo importante. A gente não nega o passado, a gente não é revolucionário que quer começar do zero. Não, a gente tem que conservar a tradição. Conservadores. Na Grécia, no último domingo, 3 partidos de direita conquistaram assentos suficientes para entrar no parlamento, enquanto a Espanha, o controverso Vox, superou todas as expectativas em recentes eleições regionais. Fala-se sobre a possibilidade de formar um governo de coalizão com os conservadores após as eleições nacionais de 3 semanas. Depois, aos governos ultraconservadores na Polônia, na Hungria. A lista realmente continua e continua, incluindo até a Alemanha. Até a Alemanha, mesmo todo o passado, mesmo toda aquela metanarrativa, etc. Qualquer pessoa já virou ista. Já virou ista. Lá é pesado. Então, o que é que está acontecendo, bicho? O que é que está acontecendo? A imprensa não consegue entender. Milhões e milhões de eleitores europeus estão realmente se desviando da direita? Ou isso é mais um voto de protesto? Ou é um sinal da polarização entre os liberais urbanos e os conservadores? E o que queremos dizer quando descrevemos os partidos como direita, né? Veja as atitudes em relação à Rússia. Um grande número de partidos de direita, né, como a Liga na Itália, a Le Pen na França, o Partido Liberdade Far na Áustria, tinham tradicionalmente laços estreitos com Moscou. Será mesmo? Tudo bem. A diretora do Programa Europeu do Instituto Montaigne, baseado em Paris, Georgina Wright, disse-me que acredita que o renascimento da direita na Europa se deve em grande parte à insatisfação com o mainstream político, ou seja, com o establishment, com a turma que está aí, os fisiológicos. Atualmente na Alemanha, 1 em cada 5 eleitores dizem que estão insatisfeitos com o seu governo de coalizão, por exemplo. Wright disse que muitos eleitores na Europa são atraídos pela franqueza dos partidos de direita. Será que as pessoas ficaram atraídas por Bolsonaro pela sua franqueza? Pela verdade no coração? Palavra simples? E é uma frustração tangível de que os políticos tradicionais não parecem ter respostas claras em 3 áreas principais da vida. Quais são os 3 pontos que estão fazendo a direita crescer? Primeiro, questões ligadas à identidade. Será que realmente essa palavra é boa, identidade? O que seria isso? Medo de fronteiras abertas, erosão da identidade nacional e dos valores tradicionais. Normalmente, quando se fala questão ligada à identidade, a gente pensa em identitarismo, que está ligado à agenda woke. Mas olha qual é o ponto que ela está falando, rapaz. O que está fazendo a direita crescer são pessoas vendo, sabe, os seus países sendo tomados. Gente, como é que tem erosão da identidade nacional? É o país começando a ser invadido por diversas forças diferentes, ou seja, é a perda da soberania. Valores tradicionais é exatamente essa agenda woke que está vindo de cima para baixo, esse identitarismo. O que é que eu estou batendo na tecla para vocês? O candidato que trouxer um projeto de país com essa questão ainda de costumes, que é importante, eu falo específico da agenda woke, eu quero que bater nisso, ixi, rapaz, tem uma avenida para surfar no Brasil. Segundo ponto, a economia. E por que as pessoas estão vendo direita por questões ligadas à economia? Primeiro, rejeição à globalização. Essa agenda SG é maluca. Ah, vamos botar crédito de carbono, isso, aquilo, outro. Tanto que ela diz, um ressentimento de que filhos e netos não têm garantia de um futuro melhor. Sim, é isso aí, tá todo mundo muito preocupado. Terceiro, justiça social. E mais uma vez, acho que a nomenclatura é ruim. Um sentimento de que os governos nacionais não estão no controle das regras que regem a vida dos cidadãos. Sim, a gente tá vendo aí a FEBRABAN, na autorregulamentação, falar quem pode e quem não pode ter crédito. A FEBRABAN. Não foi nenhum político nem nada. Você pode ver essas questões sangrando no debate sobre energia verde. Ah, é, né? Na Holanda, este ano, o populista de direita, Movimento Agricultor Cidadão, ganhou as manchetes ao obter o maior número de assentos de qualquer partido na Câmara Alta do Parlamento após as eleições provinciais. Enquanto na Alemanha, a preocupação pública e a raiva sobre as finanças estão impedindo o Partido Verde no governo introduzir as reformas ambientais prometidas. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo o que está acontecendo. Aí, nesse cenário,
essa foi a nota internacional, que acho que está bem na linha do que eu estou batendo na tecla para vocês, da importância de parecerem pessoas com discurso, porque Bolsonaro tinha isso. Mas cadê as pessoas que querem? Dizem que o mestre aparece quando o aluno está pronto. É muito fácil Bolsonaro apontar o dedo para alguém, mas cadê? Cadê o escolhido? Ele tem que fazer a parte dele, né? Tem que fazer por onde? Talvez Bolsonaro tá esperando isso daí. Aparecer realmente alguém e falar, não, esse cara aí entendeu. Esse entendeu. Carta ao leitor. O centro da decisão. A Veja encomendou uma pesquisa profissional para entender como pensam os eleitores, o que é que está acontecendo no Brasil. Detectaram que tem um terço que é de direita, um terço de esquerda e um terço que é o centro. E aí fala que, tem estimadamente 30%, né, que são neném. E aí fala que, em tese, os nenéns seriam suficientes também para alavancar uma candidatura de fora dos atuais extremos. Mas o fracasso da terceira via nas eleições mostrou que essa definitivamente não é uma tarefa fácil. E por que não é fácil? Falta, de fato, um rosto que personifique esse grupo. Ah, quer dizer então que ideias não se movem sozinhas? Aquela galerinha liberal, temos que defender ideias, não temos que defender pessoas. Ah, é por isso que é... Pessoal, o ser humano segue outro ser humano. Nenhum ser humano é movimento da pedra. As pessoas gostam de exemplos. Exemplos. No futebol, quem que guarda a ideia de uma pedalada, de um chapéu, de uma caneta? Não, o pessoal gosta do quê? Gosta do Neymar, gosta do Pelé, gosta do Ronaldo, né? Cada um com seu estilo, mas gosta da pessoa, o exemplo. Ah, eu quero ser igual ao Ronaldo. Ninguém quer falar assim, não, eu quero ser o que tá no papel, na ideia, as ideias, não, eu quero ser um jogador que faz... Não! As pessoas têm um ídolo, ela quer seguir. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Toda vez que vem um papinho desse de ideia, é alguém que tava só tentando descredibilizar e tirar Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é um conjunto de ideias e é um exemplo. Aí depois a Veja fala o seguinte, né, que a pesquisa foi mostrando que, para além da questão da liderança, há um ponto fundamental ainda não equacionado pelos políticos de centro no esforço de fisgar aqueles que rejeitam os extremos. Aí fala que essa pesquisa, né, mostra que as pessoas, essas de centro, neném, são muito mais complexas do que se imaginam. O desafio começa pelo fato de que o neném não cabe numa simples caixinha ideológica. Na economia, parte considerável desses eleitores parece mais alinhada com o pensamento clássico da esquerda, defendendo que o governo seja mais intervencionista em assuntos como a taxa de juros. Já no campo de costumes, o mesmo segmento mostra majoritariamente contra meu corpo, minhas regras, ou seja, mais conservador. Gente, eu não acho que é a esquerda clássica nem nada. Eu acho que as pessoas são conservadoras na economia e conservadoras no costume. Eles deram aqui o exemplo da taxa de juros, mas eu acho que no final do dia é o seguinte, as pessoas, elas acham que o Estado deve garantir que não exista um monopólio, que não exista um controle exacerbado através de setores internacionais da economia local, destruindo salários, destruindo qualquer visibilidade no futuro de a pessoa ter algum tipo de bem, sair dessa roda da escravidão. Essas pessoas, elas são conservadoras na moral, nos valores, nos costumes e na economia. Simples assim. Simples assim. Conciliar e traduzir bandeiras tão diferentes pode, sem dúvida, catapultar o nome ao Olimpo da política nacional. Mas é isso que Bolsonaro defendia. Essas pessoas só não sabem. Elas caíram em jargões. Mas eu gostei de ver essa pesquisa. Porque eu acho que eu não estou louco. Acho que Kim não está louco. Quando o Kim fala pra vocês, gente, olha só, eu acho que o caminho passa por aqui. Parlamentares, deixem de brincar de jornalismo, de postar notinha, né, de nota da imprensa com marca d'água pra cara de vocês rodar. Comecem a realmente falar, comecem a entender o que está acontecendo no Brasil, comecem a mostrar qual é o projeto de vocês para a nação, se vocês um dia quiserem ter, né, voos mais altos. Façam isso. Eu não vou comentar isso daqui não, deixar para amanhã, porque eu quero falar rapidinho aqui de reforma tributária, senão não vai dar tempo. A começar por ele, Jair Messias Bolsonaro. Conta, Jair. Já feito muitas críticas ao atual governo nos primeiros 6 meses, já fez a sua avaliação como horrível, péssimo. Eu estou bem comedido. Por exemplo, eu vou conversar hoje com o presidente por telefone, também com o Tineu, que é o líder lá, para ver a nossa posição na reforma tributária. Na minha opinião, eu vou dar uma minha opinião, somos contra a reforma tributária prevista que está aí. Imposto seletivo.
querer dar carta branca para o PT dizer o que eu vou comer faz mal para a minha saúde, enquanto tem que ser sobretaxado, não. O PT decidir o que faz mal ou não para o planeta e vai me sobretaxar em cima disso, como, por exemplo, carnes. A gente não pode admitir. Agora não tenho certeza. Parece que na proposta eles querem incluir lá o imposto sobre herança. Tudo que a gente consegue comprar aqui, vocês, algum imóvel, tá? É com muito sacrifício, é um dinheiro que é muito taxado já. Imagine um de nós falecer para deixar para os seus filhos, ou esposa, ou esposo, algo, teria que deixar, pagar X% disso. A gente não pode admitir isso aí. Isso é uma maneira de darmos um golpe no capitalismo e partirmos para o socialismo de vez. Os vídeos em 2 minutos e meio. Em 1 minuto, Bolsonaro conseguiu fazer uma crítica técnica do porquê ele é contra, apontou para uma agenda que pode levar a um totalitarismo, porque está dando poderes, né, do cara decidir o que faz bem ou não para a sua saúde. Ele conseguiu criticar a agenda verde, ele conseguiu tocar o coração das pessoas e trazer a pauta da família, e no jeito dele, palavra simples. Palavra simples. E no final ainda fala, rapaz, quem está sendo o capitalismo está cada vez mais em direção ao socialismo, que ele não está errado. O próprio Marx dizia, né? Não tem que ir aumentando paulatinamente os impostos de pouco a pouco, porque você tira tudo que o cara tem, você acaba com propriedade privada e pronto. Chegamos aí, né? Estamos quase virando um comunismo. O cara conseguiu tudo em 1 minuto. 1 minuto! 1 minuto! E onde estão os nossos deputados para falar da reforma tributária? Como é que eu não vou defender esse cidadão aqui? Isso aqui tá no vídeo ontem, já mostrei, mas vou falar de novo. Ó. Abras recebe com surpresa a reforma tributária sem isenção para a cesta básica. Quem diz? Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Que é outra nota. Diz que recebeu o texto da reforma tributária com surpresa. Ela critica a proposta por não incluir isenção de tributos para alimentos básicos. Olha o que está sendo proposto na reforma tributária. Aí vejam só. Proposta de reforma tributária é das piores da história do Brasil. Economistas e tributaristas questionam em artigo a efetividade da reforma tributária em discussão no Congresso. O possível aumento da carga tributária também é alvo de críticas, bem como a excessiva centralização. É o que está sendo discutido nessa reforma. O que eu trouxe para vocês, em vez de esses aspectos até mais ideológicos da coisa, que é uma reforma ideológica. Olha que absurdo, devia ser uma reforma econômica. Mas olhando as questões econômicas, olha quem está escrevendo. Esses senhores, inclusive você vê, por exemplo, Felipe Salto, um cara extremamente crítico a Bolsonaro, ao Guedes, etc. Mas falando, rapaz, isso aqui vai centralizar os tributos na mão do governo. Isso aqui é um absurdo. Ex-secretário da Receita Federal, governo FHC, secretário do Dória. Eu nem vou ler o resto. Dá uma pausa e dá uma lida. E vamos ver o que essa turma está falando. Publicado na Folha de São Paulo. Não tem ninguém ali conservador de direita. A reforma tributária do consumo, traduzida pela PEC 45, prometia fundir 5 tributos, né? Virar lá o IVA. Seus idealizadores projetavam um sistema que iria promover maior simplicidade, menos burocracia, não cumulatividade, plena imigração da tributação para o destino, dando cabo à chamada guerra fiscal. Esse era o objetivo original. O substitutivo nega essas pretensões. Ao contrário, parece taxar ou trilhar a marcha da insensatez. O texto aí do Agnaldo Ribeiro, aquele que a gente comentou em vídeo. Ele propõe a instituição de 2 novos tributos, aí eles falam lá, um a nível federal, outro lá no nível subnacional. Existiriam, portanto, 2 tributos com alíquotas indefinidas a serem fixadas ano a ano, com risco evidente de erro de estimativa. Você não sabe quando é que vai ser. Vai que o governo faça uma coisa, não, vamos aumentar um pouquinho aqui, vai aumentar um pouquinho com lights e tudo mais. Tudo através de lei complementar. Aí depois ele fala lá, né? Presume-se que vai ser ali em torno de 30%, isso, aquilo, outro. Ele faz toda a explicação para depois falar assim, tá. E a propósito, qual que vai ser essa alíquota mágica? Não, o que a gente vai fazer depois, né? A gente faz aqui. Mas qual que vai ser essa alíquota? O quanto que resolve? Quanto que resolve? Ninguém tem a resposta. Não é preciso ser versado em assuntos tributários para antever um agigantamento do contencioso. Olha o que eles dizem. O diabo, costuma-se dizer, está sempre nos detalhes. Desta vez, porém, parece acomodar-se sem qualquer pudor em cada um dos dispositivos do substitutivo da PEC 45. Faz nem questão de esconder a maldade, tá clara. E
você, contribuinte, alguma preocupação com o aumento da carga tributária em certos setores, como de serviços, que amargará significativa elevação de impostos mais altos? É racional tal deslocamento de carga tributária em desfavor de setores altamente empregadores de mão de obra, serviços temporários, sociedades profissionais e certas atividades na área de saúde e educação que não venham a ser incluídas nas listas positivas de futuras e incertezas leis complementares? E aí, pagador de imposto? E aí, contribuinte? A imolação do ISS no altar não é cumulativa, é um retrocesso que não esconde a sua verdadeira intenção, de se abocanhar a crescente base tributária dos serviços para compensar o encolhimento da base industrial. O governo está vendo que o setor de serviços no Brasil está crescendo. Temos que botar mais imposto aí, né, para aumentar a arrecadação, senão a máquina do PT não consegue se manter. O artigo 8 do substitutivo determina que lei complementar poderá prever regimes diferenciados com alíquotas equivalentes à metade da alíquota de referência. Tá, aí ele explica como isso ia acontecer, etc. e tudo mais. Só que não há dispositivo no texto garantindo que os tributos terão alíquotas reduzidas. Você pode ter, né, uma alíquota diferenciada, tá? Mas não tem nada garantindo que vai ter essa redução. E nem que essa redução, se concedida, vai atender as expectativas. Não, pode ter diferenciada, tá? Mas é uma certeza? Não, não é certeza. E ainda que tiver, não dá para saber se vai atender as expectativas. Essas reduções deverão ser compensadas ao mesmo tempo, olha só, com majorações na alíquota padrão sobre os demais produtos e serviços. Não há garantia de absolutamente nada, pois tudo dependerá de lei complementar. Se você reduzir alguma coisa em um setor, você vai ter que aumentar todos os outros, para você não perder a arrecadação. Gente, no final do dia vai ser uma batalha pelo lobby. Outra complicação chamada cashback. Vixe, preciso lembrar que serão mais de 90 milhões de pessoas a serem beneficiadas, o que certamente exigirá estruturas burocráticas gigantescas, ou seja, cabide de emprego e robustos programas a serem adquiridos pelos contribuintes. Nós vamos contratar com os programinha, mais dinheiro, mais licitação, especialmente nas atividades de varejo, ambos com custos exorbitantes, sem falar nos riscos de maracutaia. As exceções vão se amontoando no texto, o que resultará em uma complexidade provavelmente bem maior do que a de hoje. Ou seja, a reforma, que era para simplificar, está trazendo mais complexidade. Uma espécie de monstrengo de difícil manejo que está se propondo não é nada simples. Cabe perguntar, se o IBS é tão bom, por que todos querem ficar de fora da alíquota de referência e querem estar ali no... Eu quero ser diferenciado, eu quero pagar um pouquinho menos. Ué, não é tão bom? Não é tão bom? O IBS viria aí para até compensar o ICMS. É evidente que aqueles que conseguirem se mobilizar vão buscar escapar da alíquota geral. Trata-se rigorosamente de um mergulho no escuro de inspiração aventureira. Além da ausência de um diagnóstico amplo, detalhado e consensual compartilhado sobre a carga tributária, há de se registrar a pretensão de criar um conselho federativo. Vai ser um soviete. Um soviete. É a turma do Lula. Lá vai criar um soviete. Um órgão supostamente técnico, daquele jeito, né? Os cientistas, a ciência da esquerda, com competência para editar normas, uniformizar interpretações, arrecadar imposto e distribuí-lo entre estados e municípios. Tu já pensou se os cientistas do Lula decidem que, rapaz, aquele estado tá ganhando demais, vamos tirar um pouquinho para dar pro outro? E se ele fizer essas decisões porque aquele governo de direita, rapaz, acho que aquele estado tem que ganhar menos, porque o cara de direita, vamos prejudicar. Vai pro estado ficar ruim, de falar, olha só, olha como o estado do PT tá dando bom, obra bacana aí, rapaz. Vai explicar pro contribuinte que é porque a arrecadação do estado caiu, porque o soviete mandou menos dinheiro. Vocês acham? O PT tendo esse controle não vai fazer isso? Olha o absurdo que tá na reforma tributária. Trata-se de uma instância poderosa para dirigir a fatia mais importante da tributação do país. É o soviete. É assim que acaba uma federação. Os governos estaduais e municipais perderão ingerência sobre a própria receita. A carteira é tua, mas quem toma conta é os picanheiros.
Engana-se o setor industrial a imaginar que a situação melhorará com o avanço desse disparate tributário. O substitutivo, se aprovado como está, só piorará as condições de crescimento econômico, instalado no país uma máquina de ineficiências e complicações para quem produz. A batalha fiscal seguiria mais forte do que nunca, agora financiada por subsídios canalizados diretamente do orçamento da União para as contas do Estado, né? Daquele jeito. Imagina a eficiência para repartir esse bolo. A Câmara e o Senado precisam compreender os riscos econômicos, políticos e sociais que estão associados a esse texto do dia 22, do Aguinaldo Ribeiro, um lulista, que já pode ser qualificado como uma das piores propostas de reforma tributária da história deste país. Para encerrar, se for aprovada a tal PEC, resultaria a um só tempo em um seguro aumento da carga tributária. Olha só, todos aqueles grandes economistas e tributaristas que não são bolsonaristas, não são de direita conservadora nem nada, todos eles estão falando que esta reforma tributária será um seguro aumento de impostos. Você vai pagar mais, você vai ficar mais pobre para a maioria dos contribuintes e de complexidade para todos. Feriria o princípio federativo constitucional ao estipular poderes excepcionais para o chamado Conselho Federativo, o soviético. Os governantes do país têm de tomar as rédeas das discussões e formular uma proposta sensata e consistente de reforma tributária, centrada em iniciativas para, em curto prazo, promover a simplificação e a redução da litigiosidade, mediante projetos de legislação infraconstitucional cujos efeitos seriam imediatos. Reforma tributária já, mas não essa. Não essa. Essa vai piorar. Aquela história do feito é melhor que perfeito, ela continua valendo, só que essa daí é um retrocesso. Aí, essa semana, eu gravei um vídeo, coloquei no título, eu comecei a pensar, assunto urgente. Eu falei, ó, eu não sou alarmista. Vocês não me vêm colocando título urgente, isso, aquilo, outro. Não. Eu falei, mas dessa vez, gente, é um assunto urgente. Volto a te falar, se você não quer ficar mais pobre, não quer pagar mais imposto, você deveria estar cobrando que o seu deputado, o seu senador, comece a fazer alguma coisa. Bolsonaro, que não tem nenhum cargo, tá aí. Eu vou falar ali, quando eu falo presidente, né, falando de Valdemar, o Altineu, que é o presidente do PL, o líder do PL na Câmara, porque a gente vai fazer aí, né? Vamos botar contra, né? É a minha opinião. E tá aí. Bolsonaro tá conclamando que os deputados façam alguma coisa. Eu não sei o que os deputados estão fazendo, né? Ontem foi bom, lacraram, botaram foto, quanto eles gostam de Bolsonaro, etc. Mas e aí, gente? Bolsonaro deu uma missão, né? Pra vocês, deputados. Deputados e senadores. Não esquecerei de vocês. E aí, só pra encerrar mesmo com essa, ó. Reforma tributária não deve reduzir carga tributária. Quem diz é o Alckmin. Ou seja, pode acontecer tudo, menos redução de imposto. Tem mais umas coisinhas para falar? Mas aí guarda o vídeo de amanhã. Por hoje é isso. Vou consertar o link do Telegram, porque não tá funcionando. Mas se você botar na lupa lá aqui em país, você acha o canal do Telegram. Vou mandar o vídeo do Jair. Vou mandar o vídeo da Simone Tebet. E se inscreve lá, né? Não vai cair o dedo. Se gosta do meu trabalho, passa membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. E é isso, né? Compartilhe o vídeo. Espero poder estar aqui amanhã e também te ver. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!